Se você trabalha como freelancer, muito provavelmente já se deparou com aquela dor de cabeça que é não receber um pagamento do seu cliente, né? Você recebeu um calote, enfim, alguma falta de pagamento e é um saco, né? Porque você já trabalhou, já usou seu tempo e não recebeu o valor daquela energia que você gastou, né? Então, nesse vídeo, se você tem dificuldades com isso ou se é frequente que você veja clientes que deixam de pagar para você, eu vou te dar 5 dicas para evitar esse problema e se proteger um pouquinho também dos desafios que é cobrar um cliente, porque a gente sabe que existem vários motivos para um cliente não pagar você. Alguns deles são pura safadeza, mas também podem ser outros fatores. E aí que entram essas dicas que eu vou dar a partir de agora, tá? Começar pela dica número 1, que é um pouco básica, mas que eu vejo que muita gente negligencia, que é o uso de um contrato para prestar o seu serviço. Tá? Não precisa ter um documento muito extenso, muito complexo, de várias páginas, mas é importante você ter uma documentação ali de contratual mesmo, em que se estabelecem as partes, você já coloca ali quais seriam as obrigações de cada uma das partes, o que você vai entregar, o que você espera receber, datas de pagamento e manda para o seu cliente assinar. Por que isso é importante? Porque você vai documentar a parceria. Claro, se esse é um trabalho muito simples, sei lá, você é um redator freelancer e o seu cliente pediu 2 artigos, você vai pagar, sei lá, R$ 20 cada um, porque você está começando, você não tem uma precificação tão alta, ninguém vai fazer um contrato por conta de R$ 40, né? O próprio cliente vai provavelmente, eu vou então pegar um outro freela que não tem contrato, mas dependendo do nível de atuação que você tem, sei lá, você vai desenvolver um logo, né, fazer alguma coisa um pouco mais complexa, uma identidade visual, ou até, sei lá, produzir um livro como Ghostwriter, é extremamente importante você ter um contrato, porque a gente está falando de valores um pouquinho mais altos e o calote vai doer muito, né? Você vai concordar comigo. Se você tomar um calote de R$ 40, não vai ao fim do mundo. Agora, se você faz um trabalho que vale, sei lá, você cobrou R$ 2.000 e você toma esse calote, cara, aí é muito complicado, porque você fez um trabalho que valia R$ 2.000, ou até mais do que isso, e você não está recebendo. Então faz o contrato, porque isso vai te ajudar muito. Primeiro, a pressionar no bom sentido o seu cliente, caso ele não esteja te pagando em dia, né? Você pode virar para ele depois, ó, a gente tem isso em contrato e tudo mais, até com em último caso, entrando na justiça contra ele, porque está acordado em contrato e aí ele vai ter que cumprir com a parte dele também, tá? Então a primeira dica é essa. Sempre que você for fazer um trabalho, pelo menos que seja minimamente complexo, ou razoavelmente complexo, utilize sempre o contrato para estabelecer tudo certinho e evitar esse tipo de dor de cabeça. A segunda dica para a gente poder olhar e lidar com essa questão da inadimplência é entenda o perfil do seu cliente, tá? Às vezes é um pouco mais difícil quando é um primeiro contato, é um primeiro cliente, mas já existem alguns sinais que são perceptíveis. Por que eu estou falando isso? Vai ter, assim, o calote, né, a não receber o pagamento no dia do seu pagamento, ele pode acontecer por vários fatores, como eu falei no começo desse vídeo. Então, pode ser que seja simplesmente um cliente que esqueceu. Ele ia te fazer o Pix ali, sei lá, você combinou com ele um parcelamento de 3 vezes do valor, 3 parcelas de R$ 100, por exemplo, e ele esqueceu de fazer o Pix naquele dia que você combinou. Então, às vezes, uma mensagem educada, agradável, já resolve o problema, né? Outras vezes, você vai ter realmente um cliente que é o famoso sacana, é o cliente que sabe que está devendo e às vezes até já te contratou na má intenção de não te pagar para ter algo sem ter que, enfim, ter que desembolsar o valor para obter aquela necessidade que aquela pessoa, aquele cliente tinha, tá? Então, é muito importante você entender esse perfil e você entender também ao longo do tempo. Se é um cliente recorrente, que você fez uma vez, cara, não adianta você chegar a me ameaçando, ó, a gente tem contrato, eu vou te pôr no pau, vou te pôr no processo. Você só vai estabelecer uma relação ruim com o seu cliente e provavelmente não vai mais te contratar. Agora, se é um cara que é sacana, que não te paga vários meses, ou que já aconteceu em outros projetos, algo nesse sentido, a dica é ir começar a mapear esses clientes. E se você vê um risco maior, na conversa, vocês vão pegando isso ao longo do tempo, né? Às vezes só na negociação, se o cara chora muito preço, etc e tal, ou tenta menosprezar o seu trabalho, tenta fazer uma negociação do tipo, então se você me manda isso que eu te publico no meu site, você fica elas por elas, cara, é um tipo de cliente que já não está valorizando o seu trabalho, a chance dele não te pagar o adequado, o justo, ou até dar um calote mesmo, é maior do que um cara que é interessado, que mostra, né? É claro que esse primeiro momento é muito mais um feeling. Às vezes o seu cliente parece um caloteiro e no final ele paga em dia e vice-versa. Às vezes parece uma pessoa super bacana e quando vai ver na hora de pagar, ela some. Mas dá para você ir pegando ao longo do tempo com experiência os nuances ali dos clientes e aí você evitar. Quando o cliente der sinais de que ele não é um bom cliente, ou se você usa plataformas de freela, por exemplo, ele não tem uma história com uma reputação muito positiva, etc e tal, é legal também você ter ali uma margem de segurança. Como que você pode fazer isso? Se o valor do serviço médio é, sei lá, R$ 300, como eu falei de exemplo, para esse cara você faz por 400. Você cobra mais, né? Porque você sabe que tem um risco maior.
e aí quando eles forem pagando, você tem pelo menos uma compensação ali do estresse que você acredita que vai ter, tá? Lógico, quanto mais caro você cobrar, menor a chance de ser contratado, porque a gente sabe que existe uma tabela, existe uma referência, uma média de preço, enfim. Mas também que é uma proteção, para que, já que você acha que esse trabalho, esse projeto vai dar algum estresse para você, pelo menos você vai ganhar um pouco mais por esse estresse. Terceira dica é você começar a ter avisos periódicos para o seu cliente ao longo do tempo. Então, se você foi contratado para trabalhar em junho e combinou com o seu cliente que o valor vai ser pago uma semana depois da aprovação da entrega, que você faz no dia 15 de junho, por exemplo, então no dia 22 é a data de vencimento. Você não precisa esperar até o dia 22 para mandar uma simples mensagem automática para o seu cliente. Você pode redigir ela, mas de forma automática. Ó, vocês vão lembrete que amanhã vence a fatura, ou hoje vence a fatura. Pode ser besteira, pode parecer idiota, mas, como eu falei, na correria do dia a dia, muitas vezes as pessoas esquecem de fazer o pagamento, né? E nem sempre é na maldade, às vezes é simplesmente na correria. Teve que levar o filho no médico, teve outra coisa, teve um estresse, brigou com o marido, com a esposa. Então, é muito importante vocês fazerem esses lembretes, porque ajuda também a fazer o mapeamento do item 2, né? Quando você manda lembrete e o cara esquece de pagar, aí já tem uma boa chance de ter algum problema, uma má-fé ali envolvida, tá? Então, essa é uma outra dica que pode te ajudar. Mandem lembretes periódicos para os clientes de vocês. Uma quarta dica que vai ajudar muito, principalmente projetos longos e ou caros, né, que vão tomar um seu tempo um pouco mais, vai ter, sei lá, uma responsabilidade maior no sentido de que, sei lá, do 100% da sua renda naquele mês, 80% vem desse projeto só, é você fazer o que eu chamo de entregas parceladas ou pagamentos parcelados, mas não é parcelar o pagamento em si, e sim por entrega, tá? O que eu quero dizer? Pegando novamente o exemplo de uma logo, sei lá, você pode combinar que o cara tem que te dar uma entrada, o seu cliente tem que dar uma entrada de 10% do valor do projeto para você começar a trabalhar. Beleza, ele fez isso, você começa a trabalhar. A partir disso, você vai apresentar ali o seu rascunho. Uma vez que ele aprove o rascunho que você entregou, que você ainda não vai mandar, obviamente, os arquivos prontos, porque isso é o maior risco do cara, enfim, poder utilizar sem te pagar, você vai cobrar mais 30%, 40% do valor, totalizando ali 40%, 50% do total. Depois disso, você faz os ajustes, etc. E o cara te paga o restante e você só libera o arquivo final com o total do pagamento feito, né? Ou com 70% do pagamento feito, ok? Como que você faz? O que isso muda na prática? Primeiro que você já vai ir garantindo pequenos pagamentos. Ah, o cara não te pagou nem a entrada, você nem vai trabalhar o rascunho. Você não vai perder o seu tempo fazendo algo com algo que vai eventualmente nem ser pago. Você consegue fazer esse parcelamento das entregas e, consequentemente, o seu risco no projeto vai reduzir. Então, essa é uma dica muito legal mesmo. Tá? Isso vale para qualquer área. Também o cliente contratou para fazer 10 artigos, 10 textos. Né? Você vai trabalhar como redator. Parcela, ó, vou te entregar 3 textos, você vai pagar 30%. Quando você me pagar 30%, eu faço mais 3 textos, você me entrega mais 30%. Porque às vezes você vai segurar os 10 textos, vai entregar tudo de uma vez, e aí você vai ficar muito exposto ao cliente pagar ou não aquele valor, tá? Então, essa é mais uma dica. Parcelem, criem mini entregas, mini prazos e mini pagamentos, para que o projeto o projeto total não fique assim tão custoso para você e também para o seu cliente, né? Às vezes, para ele, pagando aos poucos, até facilita na hora de arcar com a responsabilidade que ele assinou também contigo quando decidiu te contratar. Quinta e última dica, a dica final é para aquele cliente que já está te dando um calote, né? Que você não consegue, porque muitas dessas dicas aqui, contrato, as mini entregas que eu acabei de mencionar na dica 4, elas são uma antecipação de um potencial problema, né? Não é isso que a gente quer, mas pode acontecer o problema em si, que é o não pagamento, o calote, né? Chegou a data de pagamento, não paga, não te responde, etc. Isso pode sim acontecer. Nesses casos, o que você pode tentar fazer é renegociar a dívida, tá? Ah, mas Stefano, porra, o cara tá me devendo R$1.000 já tem um mês. Eu vou negociar, vou parcelar esse valor. Às vezes, o que pode acontecer é que o cliente não está te pagando, não é por sacanagem, é porque ele não tem condição. Ele se enrolou com outras dívidas e tal. Então, se o cara está te devendo R$1.000, o seu cliente está te devendo R$1.000, é melhor você receber 200 esse mês e mais 200 em cada um dos meses e conseguir receber os seus R$1.000 do que ficar querendo o valor à vista, insistindo que ele pague de uma vez e não receber nada, né? Porque às vezes pode acontecer isso. Claro, de novo, repito o que eu falei ao longo do vídeo inteiro. Tem casos e casos, tem cara que é de sacanagem, tem casos que é realmente uma dificuldade financeira. Então, entenda o seu cliente, se coloque, tente entender também, ver qual é a justificativa de pagamento dele antes de você ameaçar o processo, fazer um escândalo e tal. Mas, caso você perceba que realmente é uma dificuldade financeira, vale muito a pena você renegociar essa dívida. Nem que você coloque um pouco de juros. Ah, tá devendo R$1.000?
Então é o seguinte, agora eu vou cobrar 1.100 porque eu preciso de pôr esses juros porque você não me pagou no prazo, mas a gente parcela em vários meses ali para você ir conseguindo me pagar aos pouquinhos, tá? Vai piorar o seu fluxo de caixa porque ele vai ficar mais alongado, mas pelo menos você vai receber o valor, você vai conseguir que o seu cliente tenha uma condição justa para fazer esse pagamento. E aí, curtiu essas dicas? São 5 dicas que parecem muito simples, mas que na prática vão te ajudar muito a evitar ter dores de cabeça na hora de cobrar o cliente, de receber pelo trabalho que você já realizou. E você, tem mais alguma dica, alguma coisa que você faz para antecipar problemas ou que quando a coisa já azedou, quando o seu cliente já não te pagou, você utiliza bem? Deixa aqui nos comentários e vamos criar aqui um banco de ideias para ajudar a lidar com esse problema que de fato é muito chato, é uma dor de cabeça para todo freela e ninguém quer passar por isso, né? Quer trabalhar, entregar e não receber. Então vamos se ajudar para evitar esse tipo de problema no nosso dia a dia.